Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 21. Ao chegarem junto da multidão, aproximou-se dele um homem que de joelhos lhe pedia: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo. Ao que Jesus replicou: Geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui. Jesus o conjurou severamente e o demônio saiu dele. O menino ficou são a partir desse momento. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, disseram: Por que razão não podemos expulsá-los? Jesus respondeu-lhes: Por causa da fraqueza da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos aqui uma situação bem complicada em que Jesus diz uma frase assim pesada para nós, severa, em que eu pelo menos quando leio, penso: meu Deus, como a minha fé é pequena, como a minha fé precisa crescer. Nós, se olharmos para trás, vamos ver que Jesus sai de uma situação de incredulidade e vai para uma de credulidade, depois volta para uma situação de incredulidade. A caminhada de Jesus vai oscilando nessas realidades com relação ao povo. Primeiro ele tem, aqui no capítulo 15, uma discussão sobre o que é puro, o que é impuro, quem merece, quem não merece. E aqui nós estamos diante de incrédulos. Pessoas que não creem. Depois a gente tem manifestações de fé. E aí entram pessoas que não teriam direito à cura e à graça de Deus e são curadas. Por exemplo, a mulher cananeia. Depois Jesus cura muita gente. Aí Jesus faz a multiplicação dos pães. Depois vêm os fariseus e os escribas e pedem um sinal, e Jesus fala: não vou dar nenhum sinal. Depois os discípulos manifestam falta de fé com a história dos pães, e aí Jesus fala do fermento dos fariseus. Depois, em seguida, Jesus pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro manifesta fé. Mas logo em seguida Jesus fala que o Filho do Homem deve sofrer, e Pedro censura Jesus, e Jesus censura Pedro, chamando-o de Satanás. E assim vai, crê, não crê, mas Jesus fala: olha, alguns aqui vão ver o reino dos céus antes
de morrer. E aí Jesus se transfigura. Aparecem Moisés e Elias, parando essa grande graça, com Pedro, Tiago e João como testemunhas. Jesus desce, e aí o evangelho de hoje, em que estão lá os outros 9 discípulos, apóstolos, e um pai que cai desesperadamente de joelhos aos pés de Jesus, clamando. Por quê? Porque os discípulos não foram capazes de libertar o seu filho. E a gente acha estranho Jesus falar aqui: geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Aqui não se trata de uma censura só àquele pai que estava ali desesperado. A censura é a humanidade. Ali é Deus falando. Senão a gente fica pensando que Jesus tem que ser, né, o bonzinho com todo mundo, passar, né, panos quentes, né, ficar adulando a gente. Não. Ali foi uma exclamação contra a humanidade. Jesus curou o homem, é só olhar. Jesus realizou a graça. Jesus tirou o demônio daquele menino. Só que ele expressou aquilo que estava no seu coração. Geração incrédula, né, e perversa. Ele, santo, 3 vezes santo, e depois de estar naquele monte ali com o Pai, com o Espírito e com os profetas, volta e se depara com a incredulidade. E a incredulidade maior de quem deveria ter mais fé, que são os discípulos. E aí a gente tem que bater no peito, principalmente se a gente vive na igreja, se a gente ajuda nas pastorais, se a gente é um católico fiel, nossa fé precisa crescer. Precisa crescer. Precisa crescer. E aí Jesus diz: trazei-o aqui. E ele conjura severamente o demônio sai do menino. No Evangelho de São Mateus, o menino fica como que morto, né? As pessoas dizem: nossa, ele morreu, mas não, ele não morreu. Aqui só diz que ele sai do menino. E aí os discípulos vão e perguntam: por que nós não conseguimos? E aí Jesus revela que é por causa da vossa fraqueza, da fraqueza da vossa fé. E aí ele diz mais. E assim, isso é muito humilhante para nós. Mas Jesus não fala isso para nos humilhar de maneira que nós não pudéssemos nos levantar, mas para a gente entender o quanto nós precisamos crescer. E o quanto nós precisamos confiar nele, em Jesus, no nome de Jesus, na força de Jesus, na graça de Jesus, no amor de Jesus, que nós devemos confiar e não nas nossas forças. Por quê? Porque bastaria ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda para que as coisas acontecessem. Então, se não consegui libertar aquela criança, foi por quê? Porque eu não tinha fé suficiente, nem do tamanho de um grão de mostarda. Tão pequena é a minha fé. Isso é para a gente sair correndo, se esconder, né? Não, se eu não tenho nem fé desse tamanho, então o que eu tô fazendo aqui, né? Não, não é para isso. É pra gente tomar coragem e confiar em Deus. Confiar, dizendo que não precisa ter uma fé tão grande para realizar grandes coisas. Então, se eu não estou conseguindo realizar, está faltando uma fé, pelo menos do tamanho da de um grão de mostarda. Isso nos faz refletir como tem sido a nossa fé, como estamos fracos. O que é um cristão fraco, se não um cristão com fé pequena? Por isso, Senhor, estamos pedindo que o Senhor aumente a nossa fé. Aumente em nós a fé, porque nós não queremos ser fracos, arrastados pelas situações, nós queremos ser fortes, cristãos cheios da Tua graça e cheios da Tua força. Por quê? Porque cremos em Ti. E aí, nada nos será impossível. No Evangelho de São Marcos, por exemplo, diz que aquela espécie de demônios só é possível expulsar com oração e jejum.
Então a nossa fé, ela precisa se materializar em obras, em oração, ou seja, eu vou rezar, exercício de fé de concreto, né, verdadeiro, onde eu falo com Deus, clamo a Deus e peço ajuda a Deus, e eu vou jejuar para que o meu corpo também reze comigo. Ou seja, eu preciso reunir todas as forças que eu tenho possíveis e que não são minhas, vem de Deus para vencer o mal. Vamos anotar no nosso diário. Promessa de Deus, versículo 20b e 21. Pois, em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Olha que promessa maravilhosa. E ordem, versículo 17, na última frase, trazei-o aqui. Não está dando certo, não consigo? Leve até Jesus. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Monsenhor Jonas Habib, que nós estamos estudando. Aqui na descrição do vídeo você encontra o passo a passo como fazer o método A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.